Olá pessoal, sou o professor Marcelo Santiago e dando sequência ao nosso curso, hoje na aula 3, né, o nosso curso de utilização do Google Sala de Aula. Nós vamos então, nesta aula, aprender como que eu crio uma atividade, tá? Mas essa é uma atividade com teste, ela é diferente da atividade que nós criamos na aula 2. Ela é uma atividade com teste. Ela é um pouquinho mais detalhada, então precisa um pouquinho mais de atenção. Por isso que nós vamos utilizar toda esta aula para explicarmos bem como que se dá este processo de criação de uma tarefa com teste. Antes de mais nada, algo que ficou aí talvez sem ter sido falado na primeira aula é o seguinte: lá eu parti do princípio de que você não tem um Gmail. Se você já tem um Gmail e você às vezes quer já acessar o sistema direto, para isso, gente, é muito simples. Você vai então aqui, ó, no primeiro link, ó, Google Classroom, você clica nesse link e automaticamente ele vai abrir para você a tela para que você faça o login. Então eu já vou para essa tela aqui onde está o meu Gmail e a senha. Eu clico e automaticamente ele já vai abrir para mim aquele painel com as salas de aulas que eu criei, tá bom? Então vou clicar na primeira sala aqui, a de matemática do primeiro ano. Tá, gente? Não leve em consideração a série ou até o arquivo que eu colocar aqui. Simplesmente são exemplificações, tá certo? Então eu vou clicar em atividades. Eu vou clicar em criar, mas eu não vou usar a primeira alternativa, mas sim a segunda, atividade com teste. Então, muito bem, a tela que aparece para mim é essa, né? Aonde eu vou preencher com o título da atividade que eu estou criando agora. Vou colocar aqui para eles algumas instruções e vou continuar aqui o preenchimento. Percebam que na instrução eu estou dizendo assim, ó, leia o arquivo em anexo e responda o questionário a seguir. Percebam que aqui embaixo existe o botão de adicionar, então eu vou clicar nele, vou até em arquivo e vou selecionar esse arquivo do meu computador para enviar, né, que é um texto que eles precisam ler para fazer essa tarefa. Então eu vou pegar ali a área de trabalho, aonde está o meu arquivo, né, história dos números, e vou abrir aqui. Assim que eu abrir ele, eu vou fazer upload aqui embaixo, tá vendo? Ele vai carregar todo o arquivo e já vai disponibilizar ele para mim. Olha aqui, ó, história dos números.pdf. Então veja, nós colocamos o PDF e aqui em cima nós temos o link. Que link é esse, gente? Esse é o link do questionário que será respondido. Numa aula posterior, nós vamos estudar um pouco que o Google ele tem uma série de outros complementos que auxiliam dentro da ferramenta do Google Sala de Aula, tá? Essas ferramentas são, por exemplo, o YouTube, o Google Drive, o Google Forms, que é os formulários. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a falar sobre o Google Forms. Gente, agora bastante atenção para a gente poder personalizar esse questionário e conseguir configurá-lo para que o aluno possa acessar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso saber, aqui em cima ele já veio com esse nome. Eu vou alterar então para o nome de questionário trimestral, tendo em vista que é essa atividade, tá bom? Se aqui eu quiser fazer uma descrição de como será a atividade, eu também posso fazer aqui. No caso, eu vou deixar isso em branco, mas se eu quiser descrever como vai ser essa atividade, eu posso descrever. Muito bem, uma vez que eu nomeei a atividade, algumas coisas são importantes eu fazer antes de começar a configurá-lo, colocar perguntas, etc. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir no meu formulário aqui algumas configurações. Então, eu vou clicar aqui na ferramentinha, tá? Aqui do ladinho que eu acabei de clicar. Eu vou solicitar coletar endereços de e-mail. Por que isso, gente? Que aí o aluno ele entra, ele consegue cadastrar o e-mail dele para ele responder, ele tem que fazer isso, senão ele não responde. E ele fazendo isso, ele não consegue responder mais que uma vez o mesmo questionário, né? E se ele fizer isso, por exemplo, se ele fizer um registro de 2 respostas com 2 e-mails diferentes, você considera somente a primeira resposta, se assim for o seu critério, tá bom? Se permitir que ele responda 2, 3 vezes, aí você não precisa colocar isso aqui, tá certo? Então, eu sempre marco coletar endereços de e-mail, tá certo? Recibos de resposta, para assim que ele terminar de responder, ele vai receber todas as respostas que ele deu, ele vai receber no e-mail dele,
tá? Como comprovante de que ele fez a tarefa. Daí que ele faz uma outra pergunta: é necessário fazer o login? Sim, é necessário, porque senão o aluno vai responder mais de uma vez. Outra coisa que eu não marco, gente, é isso aqui, ó. Os participantes podem editar após o envio? Não, depois que enviou, enviou, né, gente? Terminou o trabalho, terminou. E ver gráficos de sumário e respostas. Essa parte também eu não coloco, que é bem relevante. Apresentação. Eu sempre marco essas duas, para que ele vai mostrar a barra de progresso, o quanto ele já respondeu do questionário, e aqui embaralhar a ordem das perguntas. Aqui embaixo eu posso colocar uma mensagem de confirmação. Geralmente eu deixo em branco. Mas se você quiser colocar, por exemplo, aquilo que aparece aqui, ó, sua resposta foi registrada, assim que ele clica em enviar, quando ele terminou de responder tudo, vai aparecer essa mensagem para ele. E aqui na seção de testes, eu deixo sempre essa bolinha ativa, né, criar teste, liberar a nota imediatamente após o envio. Quando é que eu seleciono esta opção? Quando o aplicativo ele já faz a correção automática, né? O formulário ele faz a correção automática da resposta. Se for uma questão objetiva, eu posso deixar selecionada esta alternativa. Se for uma questão que eu vou ter que corrigir, ou se no questionário vai ter questões que eu vou ter que corrigir, eu coloco essa segunda alternativa, porque eu vou ter que fazer uma revisão, olhar se ele acertou a questão, e depois eu envio a nota para ele e libero a nota para ele, tá certo? Uma outra coisa muito interessante que eu faço é justamente a desmarcação da primeira opção aqui. Então vamos supor que é uma questão objetiva, a letra correta da questão seria a letra A, e ele marcou a letra B. Se eu deixo isso aqui selecionado, assim que ele termina de responder o questionário, ele vai saber que a resposta 1 seria a letra A e não a letra B. Então, ele sabendo a resposta da letra A, isso também não motiva o aluno a estar estudando e tentar desvendar, mas o que foi que eu errei? Por que está errado? Então, eu desmarco a primeira opção, como eu disse, e coloco depois em salvar. E agora, o que eu vou fazer? Eu adiciono algumas coisas que são importantes. Então, para adicionar sempre alguma alternativa aqui embaixo, eu vou aqui nessa barrinha do lado, que vocês estão vendo. Então, a primeira vai dizer adicionar uma pergunta, importar perguntas, adicionar título, imagem, vídeo e adicionar seção. Então, algumas coisas que são importantes. A identificação do aluno. Cliquei aqui em pergunta, eu coloco nome completo e eu coloco aqui resposta curta, né? Que tipo de pergunta é essa? É algo de resposta curta. Aqui eu clico como obrigatória. E aqui no chave de resposta, gente, muito importante. Esse chave de resposta está dizendo o seguinte: a partir do momento que ele respondeu o nome dele, ele ganhou um ponto. E esse não é o intuito. Então a gente clica na chave de resposta, zera aqui e bota como concluído. Outra coisa que é importante eu colocar é a turma do aluno, para poder identificar. Então, a turma do aluno, eu posso deixar, por exemplo, resposta curta, ele vai preencher aqui colocando a turma dele. Ou vamos supor que eu trabalho só com o primeiro ano A e o primeiro ano B. Eu posso colocar por caixa de seleção, eu coloco lá primeiro ano A e na segunda opção eu coloco primeiro ano B. Coloco também como obrigatória e vejo se não está marcado como ponto aqui para ele responder a turma. Tá zerado, então tá ok. Para adicionar agora então as perguntas, o que eu sugiro? É que a gente faça uma separação desta primeira parte do questionário propriamente dito. Por que a gente deve fazer essa separação? Porque isso facilita muito a organização e o entendimento do aluno. Se eu não faço uma separação dessa seção de preenchimento sumário do questionário propriamente dito, o que acontece? Como eu marquei para embaralhar as perguntas, às vezes o aluno vai começar a responder o questionário e o nome dele vai aparecer lá no final. Então é importante eu fazer o quê? Criar uma outra seção para o questionário. Então esta é a seção primeira que aparece quando o aluno acessa o questionário, e aí eu vou criar uma outra seção. Para criar uma outra seção, veja as alternativas que eu tenho aqui, ele vai me dizer qual que é para poder criar uma seção. Ó, adicionar seção. Eu clico aqui, ele aparece a seção 2. Agora aqui sim eu vou colocar o questionário para ele responder. A mesma coisa que eu coloquei ali em cima, se eu quiser copiar essa descrição e colocar aqui embaixo também posso, né, mas ele é opcional. E aí agora eu vou criar a pergunta. Então,
Vou criar a pergunta aqui, ó. Coloquei no maisinho, ele já adiciona automaticamente a pergunta. Pessoal, eu coloquei aqui, então, para adicionar uma pergunta. Digitei a perguntinha aqui no questionário. E aí ele vai ter que responder. Como ele vai ter que responder, eu tenho que sempre selecionar aqui, ó, múltipla escolha, para ele selecionar só uma das opções. E eu preciso de ensinar para o Google qual que é a resposta correta. Então eu venho aqui no chave de resposta, e qual dessas é a opção correta? É a 4. Então eu clico nela, ficou verdinho, eu boto como concluído. Percebam que também a chave de resposta, ou seja, o ponto, aqui está aparecendo. Assim que ele responder essa pergunta, ele vai ganhar um pontinho. Se ele responder corretamente, claro, né? E eu tenho que marcar também como obrigatório. A gente nunca esquecer isso, tá? Eu vou agora adicionar aqui mais uma pergunta, só que essa pergunta discursiva, ao invés de fazer uma pergunta objetiva, vou fazer uma pergunta discursiva. Quero que os alunos definam o que são os números primos. Como não vai ser uma de múltipla escolha, eu posso colocar uma resposta curta, se for em algumas linhas que ele vai responder isso, ou se for uma resposta mais longa, eu posso selecionar a parte parágrafo aqui. Lembre-se de marcar sempre como obrigatória, que já está selecionado, e a chave de resposta não vai ter, né, gente? Porque ela vai ter, evidentemente, que passar por uma correção do professor. Mas o que você pode fazer é aumentar a pontuação. Então, vamos supor que nessa aqui, que é discursiva, eu vou, então, dar 5 pontos na resposta do aluno, né? Ele vai poder tirar de 0 até 5. Então, eu venho aqui maisinho de novo, ele já vai adicionar automaticamente aqui embaixo, e eu crio uma outra pergunta. Então, olha só, observe bem a imagem abaixo e marque a alternativa que indica corretamente o resultado desta multiplicação. Então, aqui eu disse que tem uma imagem abaixo. Para poder adicionar essa imagem, eu venho aqui do ladinho, ó, tá vendo que tem uma imagenzinha? Eu clico para carregar a imagem que já deve estar no meu computador, para facilitar, né? Então, eu boto para procurar, eu vou selecionar essa imagem, tá? E já vou disponibilizar ela ali no questionário para que os alunos também possam visualizá-la e responder. Então, veja só. Ele vai observar essa multiplicação e ele vai dizer qual que é o resultado que deve encaixar aqui. Aí você vai colocar as opções. Coloquei as opções, lembre-se de marcar como obrigatória. Logo em seguida, você vai ver se está múltipla escolha, tá múltipla escolha, beleza. E você vai aqui no chave de resposta e coloca o valor da questão, quanto que ela vai valer. Aqui no caso eu vou colocar que ela vai valer 2 pontos e marco qual a alternativa correta. A alternativa correta é a 110. Então eu vou botar como concluído. Pronto. Vou fazer então mais uma questãozinha aqui para vocês de uma forma diferente. Clico no maisinho. Muito bem, pessoal, criei aqui um outro tipo de questão. Então, aqui eu digitei, marca abaixo quais são os números pares. Percebam que neste tipo de questão, eles vão marcar mais de uma alternativa. Por isso, eu não posso deixar selecionado aqui múltipla escolha. Eu venho aqui em caixa de seleção, porque ele vai selecionar mais de uma opção, tá certo? Não esqueçam de marcar como obrigatório embaixo e agora você vai dar a resposta quais que são os números pares aqui, né? Você vai selecionar quais são as respostas corretas, tá bom? Depois, a pontuação aqui vai valer 1 ponto mesmo e eu boto como concluído. Já estamos com 9 pontos, então agora vamos criar a última questão. Criei essa questão, onde eu coloquei para eles selecionarem qual é a resposta, então, da divisão 4 dividido por 2. Então, reparem que eu posso colocar tanto múltipla escolha, mas também eu posso colocar como lista suspensa. O que é lista suspensa? Vai aparecer uma listinha e eles vão selecionar qual que é a alternativa correta, tá bom? Tanto faz, mas geralmente a gente coloca como múltipla escolha, mas se você quiser deixar como lista suspensa também, nesse caso vai surtir o mesmo efeito. Só a forma de apresentação vai ser diferente. Seleciono aqui como obrigatória, lembrando, chave de resposta, seleciono qual é a alternativa correta e boto concluído. A pontuação é 1 mesmo. Então percebam que aqui nós já temos o total de 10 pontos neste questionário. Muito bem, gente, só que vamos imaginar que nós queremos colocar um prazo para esse aluno responder esse questionário. Senão tem uns espertinhos que nunca entregam a tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nesses 3 pontinhos, eu vou até complementos e ele vai abrir para mim uma página onde eu vou buscar por esse complemento. Então, gente, na hora que você clicar em complementos, vai aparecer essa tela. Você clica aqui em pesquisar apps, escreve esse nome, Form Scheduler,
acho que é assim que se pronuncia, né? Mas esse não é o intuito aqui, é focar na pronúncia. Esse nome vai estar escrito na descrição do vídeo, tá? Não precisa se preocupar. Depois você pode pegar o nome, copiar e colar ali. Tá aqui ele, tá vendo, ó? Você vai abrir, clicar nele, abriu. Aqui tá desinstalar porque ele já está instalado para mim, gente. Mas o que você vai fazer? Você vai colocar instalar, ele vai pedir para você confirmar se é naquele e-mail que você quer instalar. Você clica em prosseguir, depois logo em seguida você dá permissão para ele acessar a tua conta do Google e tal. Não é nada que seja aí um aplicativo que vai roubar, uma extensão que vai roubar seus dados, não tem nada disso, tá, gente? Ele só quer, na verdade, pegar algumas orientações aí do teu cadastro do e-mail para vincular-se a ele. Então pode ficar tranquilo que é seguro, não é nenhuma enrascada não. Até porque essa ferramenta ela está lá no G Suite. O que é esse G Suite? É uma própria plataforma de serviços, né, e de aplicativos que a Google tem. Tá bom, gente? Então não é nada de furada não, pode ficar tranquilo. Dá o acesso, bota instalar, ele já vai instalar automaticamente. Quando aparecer o desinstalar é porque ele já está instalado. Você vai fazer isso uma única vez, você não precisa fazer todas as vezes, tá? A única coisa que você tem que fazer é, criou o questionário, tem que ir lá configurar a data e a hora que ele vai encerrar o prazo, né? Então veja só, já configurei, eu boto aqui em fechar, tá bom? E, mas sumiu meu questionário, e agora? O que eu faço? Perdi tudo? Não. É só clicar aqui ó, na atividade, ó, que ele já vai abrir de novo o questionário da forma que a gente deixou ele. Ó, abriu o questionário, de novo, direitinho, né? Percebam que aqui em cima, nós fizemos a configuração e tal, aqui em cima você vai ter a aba complementos. Você clica em complemento, Form Schedule que você acabou de abaixar, configuração dele, né, que é a primeira opção, e aqui você vai configurar o que, né, para que ele pare numa data e num tempo específico, tá certo? Então aqui você clica, ó, e você vai selecionar quando é que você quer que ele feche esse questionário. Vamos supor que eu quero botar dia 21 de abril. Tá, e que horas, ó? Posso clicar aqui e colocar a hora. Sei lá, 23 horas e 55 minutos, tá bom? Acabei de colocar a hora e a data. Essa aqui eu deixo sempre sem estar marcada, tá? Essa alternativa aqui. Por quê? Tá dizendo assim, eu quero receber uma notificação no meu e-mail quando esse formulário, quando esse questionário não estiver mais disponível para minha turma. Não precisa, né, gente? E aqui embaixo, se você quer colocar alguma informação para o teu aluno, caso ele vá acessar esse questionário fora do prazo, ou seja, quando ele perdeu o prazo, se ele vai acessar esse questionário, você quer que apareça alguma mensagem para ele? Se sim, você vai colocar aqui. Então, por exemplo, você perdeu o prazo. E aqui eu coloco em salvar. Assim que eu colocar em salvar, percebam que aqui vai ficar verdinho, olha lá. Por quê? Já está habilitado, então, essa configuração, posso fechar aqui, essa configuração de data, né, e horário específico que esse formulário, que esse questionário vai estar indisponível. Por último, gente, o que eu sugiro? A gente colocou o nome aqui, copia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e copia e cola ele aqui, ó. Porque aqui é o nome do arquivo, tá? Mesmo. Aqui é dentro quando eu estou configurando o título. E aqui é o nome do arquivo. Agora, para compartilhar esse link com os alunos, é só eu fechar aqui, tá? Só fechar e pronto. Fechei. Quando o aluno for fazer, ele vai clicar aqui e vai abrir o questionário normalmente. Outras coisas para finalizar aqui a nossa explicação. Eu seleciono as turmas, se eu quero só para o primeiro ano, se eu quero que o segundo ano também faça, ó, posso selecionar mais de uma turma. Selecionei 2 turmas aqui no caso. Quanto que vai valer? Né? 10 pontos. Aqui eu já coloquei lá dentro a data, mas para reforçar aquilo lá de fora, eu sempre coloco também de novo, ó, 21 de abril, que vai fechar, né, às 23h55. E o tópico, o que é esse tópico, gente? Se essa atividade é do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. Como eu não criei nenhuma atividade nessa sala, eu já vou criar o tópico aqui, ó. Criar um tópico, qual que vai chamar esse tópico? Primeiro trimestre. Para quê? Para eu saber diferenciar quais são as atividades do primeiro trimestre, quais são do segundo, tá bom? Essa rubrica aqui, nós vamos, num outro momento, discutir
sobre ela, numa outra aula, tá bom? Então é só eu coloco aqui criar atividade e magicamente tudo acontece. Nós já temos então criado a atividade dentro das duas turmas que eu selecionei. Tá vendo? Olha aqui, tá o questionário, aqui o PDF, e eles podem trabalhar tranquilamente com as atividades dentro daquele prazo que eu já estipulei. Pessoal, uma outra pergunta que pode surgir é se eu consigo fazer todo esse processo pelo meu celular. Dá para fazer todo esse processo também, tá certo? Bem, o que você vai ter que fazer nesse caso? Você não consegue, pelo celular, pelo aplicativo, acessar a aba aqui que eu vou clicar para vocês verem, que é atividade com teste. Não tem problema, você pode simplesmente clicar aqui em atividade, tá certo? Você cria a atividade, no final você vai fazer o que? Você vai adicionar o link. Mas como se eu não conseguir acessar lá para criar o meu formulário? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma aba, tá? Você digita Google Forms, você abre o Google Forms, eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês, o Google Forms. Você abre o Google Forms, vai lá no ir para formulários do Google pessoal e você cria um. Aqui só para vocês terem noção, eu cliquei no teste em branco, vou fazer toda a configuração dele, conforme eu fiz lá no outro, né? E aí depois, na hora que eu terminar, eu vou clicar em enviar. Eu vou clicar em enviar, aqui na segunda opção, aqui é por e-mail, eu quero o link, boto o URL curto aqui para ele ficar mais curtinho, copio esse link aqui, ó, Ctrl C, vou lá na atividade, adicionar link e colo o link. Pronto, já está selecionado, tá bom? E essa modalidade virtual, ela exige também, como toda outra modalidade, ela exige de nós aí um certo investimento de tempo, paciência, para que nós possamos pouco a pouco ir assimilando as ferramentas que estão à nossa disposição, porque imagine que todo esse trabalho que você está tendo agora, no ano posterior você vai poder utilizar os mesmos questionários, com alguma talvez adaptação, mas o tempo que você passou aqui nessa plataforma, investindo, construindo, criando, não é perdido. Toda vez que você quiser utilizar, já está pronto já o teu material aqui dentro do Google Classroom ou do Google Drive, do Google Forms, que a gente vai ver em umas aulas posteriores, tá bom? Mas eu lhe garanto que quanto mais você utiliza essa plataforma, quanto mais você vai configurando, isso aqui para você vai ser muito fácil de realizar, tá certo? Hoje a aula foi um pouco demorada, justamente porque há muitos detalhes que precisam ser passados bem devagarzinho para que cada um aí possa acompanhar dentro dessa videoaula. Eu espero ter ajudado vocês, eu vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um curtir, se você gostou da videoaula, se te ajudou, tá certo? Compartilhar com outros professores que também precisam utilizar essa plataforma, isso é muito bacana. Eu vejo você na próxima. Até mais.